Olá, tudo bem? Seguindo as nossas meditações sobre ser um discípulo radical através do livro do John Stott, nós chegamos no último tema, no último capítulo, onde o John Stott fala sobre morte. Talvez aí numa progressão, a parte mais profunda dessa radicalidade é refletir sobre a morte na vida do discípulo. Veja bem, a gente tem falado sobre várias características de um discípulo radical e elas precisam ser praticadas em vida. E aí a gente entra num paradoxo, né? Então por que falar de morte agora? Bom, o Stott não está falando de morte física, porque nosso Senhor Jesus Cristo está no controle e Ele tem todo o poder para dar solução para isso. Ele dá, Ele tira, Ele devolve e nós sabemos, como diz lá em João 11, que Jesus é a ressurreição e a vida. E ainda que nós morramos, nós ressuscitaremos no dia do Senhor. E também ele não está falando da morte espiritual, porque o discípulo radical, porque é discípulo, já entendeu que ela foi resolvida na cruz, com a morte e sacrifício de Cristo por todos nós. A morte que o John Stott está falando é a morte para ter vida. É a morte da semente, que quando morre, ela tem condições de brotar e nascer aquele fruto, ou frutificar, né? Nascer aquele fruto em que ela existe para dar. Então é uma morte do eu, é uma morte de abandonar a si mesmo. E aí eu quero usar um texto que está lá em Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Olha aqui, John Stott usa um texto radical de Jesus para falar sobre a radicalidade do discipulado. Quem ama mais as outras coisas e a si mesmo do que o próprio Cristo não pode ser discípulo de Jesus. O discípulo radical passa por um processo onde ele abandona o eu. A morte do eu acontece primeiro na salvação, quando ele reconhece que ele é incapaz de resolver o seu problema do pecado, a sua morte eterna. Então ele morre para si mesmo aceitando a vida de Cristo. Depois no discipulado, no dia a dia, como nós lemos no versículo 27, carregando a cruz diariamente, seguindo a Jesus, abandonando o eu, seus prazeres, seus desejos, suas vontades, para que possa viver a vida que Cristo tem para nós. Depois na missão, o próximo passo depois de entender a vida de um discípulo é cumprir a missão que Deus nos deu. E para cumprir a missão eu tenho que morrer, o eu tem que morrer, meus desejos, meus gostos, vai ter um esforço, vai ter um amor sacrificial pelo outro, vai ter a possibilidade de ser perseguido, vai ter a possibilidade, dependendo de onde você vai cumprir a missão, de morrer. Tudo isso porque eu entendo a radicalidade de ser um discípulo, onde o eu morre para que Cristo surja com sua vida através da minha e possa abençoar a vida dos outros. E o último passo aí é na própria mortalidade. O discípulo radical entende que a morte é só uma transição. A gente sai dessa vida terrena, em lutas, dificuldades, vivendo ainda batalhando com o nosso corpo pecaminoso para a glória de Deus. E a glória de Cristo é aquilo que é mais importante. Eu quero viver para a glória de Cristo. Eu olho para Cristo e eu quero viver para Ele. E eu sei que na eternidade eu estarei contemplando a glória de Cristo. O discípulo radical entende que ele não precisa ter medo da morte. Depois da morte é o dia do Senhor, é desfrutar da presença gloriosa de Jesus eternamente. Eu não tenho medo dela hoje. Para mim é só um passo, para mim é só um momento em que eu saio daqui, da minha vida terrena, para a eternidade com Cristo. E é isso que nos consola. E o discípulo radical, então, ele vive a sua radicalidade porque ele tem essa perspectiva da glória futura. Pratique isso na sua vida. Você pode estar em momentos diferentes. Eu estou falando de salvação, de vida de discipulado com Deus, de missão e no momento da mortalidade. Eu não sei qual é o seu momento. O que importa é que em cada um desses momentos você deve entender que o eu precisa morrer para que a gente possa viver a vida de Cristo. Que Deus te abençoe.